Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar como determinar a quantidade de tijolos a serem utilizados em uma determinada obra, utilizando como base a norma ABNT 16.868-2, pois é nela que é mencionada a quantidade de argamassa a ser utilizada no assentamento desses tijolos. Conforme mencionado no item 9.2.3, que trata da espessura da junta horizontal da primeira fiada, o valor mínimo da espessura da junta horizontal de argamassa de assentamento dos blocos ou tijolos da primeira fiada é de 5 milímetros, e o valor máximo não pode ultrapassar os 20 milímetros, admitindo-se espessuras de no máximo 30 milímetros em trechos de comprimento inferiores a 500 milímetros. Caso seja verificada a necessidade de espessura superior ao valor máximo, deve ser feito o nivelamento com material com a mesma resistência da laje ou da viga. Já no item 9.3.2, que trata da espessura das juntas horizontais e verticais, é mencionado que as juntas horizontais devem ter espessuras de 10 milímetros, exceto as juntas horizontais da primeira fiada, que já foi tratado anteriormente, conforme o item 9.2.3. As juntas verticais devem ter espessuras de 10 milímetros, exceto se forem especificados valores diferentes no projeto. É importante destacar que, conforme mencionado na norma, a variação máxima da espessura das juntas de argamassa deve ser de mais ou menos 3 milímetros. Então vamos lá, pessoal, para a parte do cálculo propriamente dito. No nosso exemplo, a gente vai calcular a quantidade de tijolos necessários para a construção de 90 metros quadrados de parede de tijolo de 8 furos com as seguintes dimensões: 9 centímetros de largura, 19 centímetros de comprimento e 19 centímetros de altura. Tá ok? Tem como a gente fazer esse cálculo utilizando apenas uma fórmula, mas eu vou ensinar para vocês a fazer o passo a passo para vocês entenderem perfeitamente como é que a gente chega nesse resultado, tá? Além disso, eu vou mostrar para vocês como a gente faz o cálculo do tijolo sem argamassa e o cálculo do tijolo incluindo o valor de 1 centímetro de argamassa, tá? Aí vocês vão ver que o número de peças por metro quadrado bate com esses valores que a gente encontra aí na internet, tá bom? Então vamos lá. Então, na nossa primeira parte do cálculo, a gente vai fazer o seguinte: calcular a quantidade de tijolos sem argamassa, tá? O primeiro passo é a gente calcular a área do tijolo, que nesse caso aqui é o nosso comprimento versus a nossa altura, tá? Por causa da posição que esse tijolo ele vai ficar na parede, tá ok? Então, 19 centímetros de comprimento vezes 19 centímetros de altura. Então, isso aí dá uma área de 361 centímetros quadrados. Para transformar para metros quadrados, né, a gente basta dividir aí nesse caso por 10 mil. Aí a gente chega no valor de 0,0361 metros quadrados. O próximo passo é a gente calcular o número de tijolos por metro quadrado. Tá bom, gente? De parede. Então a gente vai fazer o seguinte: então a gente vai pegar 1 metro quadrado de parede e vai dividir pela área do tijolo, tá ok? Então a gente vai chegar no valor de 27,7 tijolos por metro quadrado, aproximadamente 28 tijolos por metro quadrado, tá bom? E por último, a gente vai calcular o número de tijolos nesses 90 metros quadrados de parede que é pedido ali no enunciado. Tá ok? Então, para isso, a gente vai pegar esses 90 metros quadrados de parede e multiplicar pelo número de tijolos por metro quadrado, que é 28. A gente vai chegar no valor de 2.520 tijolos. Agora nós vamos fazer o cálculo utilizando o 1 centímetro de argamassa, ou os 10 milímetros de argamassa, né, mencionados na norma. Tá ok? Então, vamos lá. Mesma coisa. Primeiro a gente vai calcular a área do tijolo, mais uma vez, o comprimento versus a altura, né? Só que, nesse caso,
a gente tem que incluir o 1 centímetro de argamassa. Então, como é que vai ficar? 19 mais 1 vezes 19 mais 1, que é igual a 20 vezes 20. Nesse caso, a gente vai ter 400 centímetros quadrados de área, já incluindo a argamassa, tá? Isso sendo transformado para metro quadrado, fica 0,04 metros quadrados. Próximo passo, calcular o número de tijolos por metro quadrado. Mais uma vez, basta pegar 1 metro quadrado e dividir pelo valor da área que a gente encontrou ali do tijolo, juntamente com os 10 milímetros de argamassa na parte superior e na lateral do tijolo, tá? Então vamos lá. Esse cálculo aí dá 25 tijolos por metro quadrado, né? Exatamente o valor que está ali na figura que vocês estão vendo, ó, 25 peças por metro quadrado. Tá ok? E por fim, né, para a gente calcular o número de tijolos em 90 metros quadrados de parede, basta pegar esses 90 metros quadrados e multiplicar pelo número de tijolos por metro quadrado, que são 25 tijolos, tá? Então a gente chega no valor de 2.250 tijolos. Fazendo o cálculo da diferença, né, no número de tijolos pelo método sem argamassa e o método com argamassa, fica o seguinte, 2.520 menos 2.250, então a nossa diferença é de 270 tijolos, né, para essa parede aí de 90 metros quadrados. Se fosse para uma área maior, a gente ia ter uma diferença ainda maior, tá? Daí a importância da gente fazer o cálculo correto para a gente fazer uma compra também correta, sem excessos, né, sem desperdício de material. Tá certo, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha, curte. Tá ok? Obrigadão.